Muito bem, boa noite. Está começando mais uma transmissão do projeto Visão Atalaia com propósito de fé, mensagem e oração pelas autoridades. Estamos nesta sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2018. Satisfação contar com a sua presença aí do outro lado. E devagarzinho as pessoas vão identificando a nossa página do Projeto Visão Atalaia, facebook.com/Projeto Visão Atalaia, e esse propósito de fé que nós iniciamos ontem, quinta-feira, dia 15, estamos dando sequência hoje e vamos conforme a nossa fé todos os dias às 10 horas da noite, orando pelas autoridades após uma mensagem da palavra de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai refletir juntos, tá bom? Tá bom? E, por favor, se você tem a sua Bíblia, já deixa aí marcada em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 1. Deuteronômio 18, a partir do versículo 1. Hoje estou aqui com a presença da minha filha caçula, a Alice Isabelle, que está acompanhando essa oração de fé com essa mensagem toda especial. E nós vamos refletir a respeito de três assuntos que nós vamos refletir daqui a pouquinho, que estão acontecendo, e assuntos assim, que as autoridades elas têm grande repercussão, elas têm grande responsabilidade, e é preciso que fiquemos atentos para a gente perceber como é importante orar, como é importante buscar, como é importante a gente interceder pelas autoridades para que elas tomem as decisões corretas, as decisões que são necessárias para o bem-estar social, para a justiça social, para que a população esteja bem. Já já nós vamos comentar a respeito desses três assuntos, mas eu gostaria muito que você, que acompanhe a nossa transmissão, seja por nossa página oficial, seja também por páginas auxiliares, seja no meu perfil, você possa ter o hábito de orar pelas autoridades, de enxergá-las diferente do que geralmente as pessoas enxergam. Tem muitas pessoas que jogam pedras, criticam, acabam amaldiçoando as nossas autoridades. E não sabem elas que estão trazendo afronta sobre si e, principalmente, perdendo uma excelente oportunidade de serem fiéis a Deus. A Alice está aqui, vem cá, Alice. Vem cá, você que está aqui pertinho, né? Uma criança, mas está aqui pertinho de papai. Quer ficar aqui perto ou quer ficar lá? Hein? Fica ali quietinha, tá bom? Fica quietinha para papai poder passar a mensagem aqui da palavra de Deus. Tá bom? Coisa linda de papai, né? Fica quietinha aí. Um dos assuntos é com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos. Mais um desses tiroteios em escola e por uma pessoa fazendo uma vingança e que deixa a população do mundo inteiro estupefata, né? Admirada. 17 pessoas morreram em mais um desses ataques. Lá nos Estados Unidos, a partir dos 18 anos, a venda de arma é liberada, mas sempre vem alguém com as faculdades mentais não perfeitas, pessoas que se deixam usar pelo mal e que premeditam essas tragédias e levam tristeza a dezenas, centenas de famílias, porque muitas famílias também diretamente elas são atingidas. Uma delas, um desses assuntos, essa situação ocorrida nos Estados Unidos, mais uma vez, e vitimando fatalmente 17 pessoas. As autoridades têm responsabilidade também sobre esse fato, porque até mesmo o FBI recebeu diversas denúncias desse acusado e agora desse criminoso, mas não tomou as providências que deveriam ser tomadas. Então, por causa dessa falha, 17 pessoas perderam a vida e há outras ainda feridas, algumas gravemente nos hospitais. Uma situação também aqui pertinho da gente, que a gente
precisa orar para que as autoridades tenham a sabedoria de Deus para tomarem as providências necessárias. Em Roraima, Boa Vista, os venezuelanos estão cruzando as fronteiras, fugindo da situação terrível que estão passando no seu país de origem e estão morando nas praças, nas ruas, pedindo abrigo como refugiados aqui no nosso país. Também uma situação calamitosa. A cidade não tem estrutura, nem o Estado tem estrutura, não tem como abrigar essas pessoas. E agora está havendo, inclusive, até o reforço pelo governo federal, junto às autoridades locais, para ver que providências tomar, de que forma agir com relação a essas pessoas que estão pedindo abrigo como refugiados lá em Roraima, né? Cruzando a fronteira aqui para o nosso país. E essa notícia mais recente, também envolvendo o governo federal e o governo do Rio de Janeiro, a intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. O governador Luiz Fernando Pezão admitindo que houve falhas na segurança pública durante o Carnaval, pedindo ajuda ao presidente Michel Temer, e a intervenção, o decreto foi assinado nesta sexta-feira à tarde. Portanto, as Forças Armadas assumindo o comando da segurança pública no Rio de Janeiro, com ações de inteligência operacionais para que o crime organizado e a situação calamitosa que está instalada no estado do Rio de Janeiro possa realmente ser controlada essa situação. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, se ausentou durante o Carnaval, foi para a Europa em busca, segundo ele, de tecnologia, especialmente para a área de segurança, de conhecimento, levou parte de sua equipe. E também houve uma cobrança. Primeiro porque as pessoas não queriam um Carnaval. Depois houve críticas porque houve fortes chuvas e ele não estava presente. E também agora caindo sobre ele essa situação de estar ausente durante essa ação de criminosos no Rio de Janeiro, que provocaram, inclusive, essa intervenção federal na segurança pública por parte do governo Michel Temer. Então, as autoridades, elas precisam muito de direção de Deus. Daqui a pouquinho, à luz da palavra de Deus, eu vou falar para você como que os governantes perdem quando eles 100%, não adianta ser 80%, 50%, 100%, eles não buscam ter direção na palavra de Deus para exercerem os seus mandatos. Não estou dizendo que um A, ou B, ou C, de repente, não esteja fazendo isso, mas como Deus direcionou, uma vez que as pessoas, os israelitas naquela época, que hoje são as pessoas, de um modo geral, queriam ser governadas, né, por um igual a ela, um semelhante, quer dizer, um ser humano, optaram por deixar de serem governados direto por Deus, orientados direto por Deus, para serem governados por um rei de carne e osso. Mas mesmo assim, Deus deixou diretrizes para esse governante, para esse rei, para que ele tivesse a direção dele, Deus, para estar à frente do povo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa oração pelas autoridades, mas gostaria que esses 3 temas ficassem na sua reflexão, porque nós não estamos falando aqui de religião. Não estamos tratando aqui de assuntos longe do nosso cotidiano. São assuntos que estão aí no noticiário, são assuntos que nós estamos vivendo aqui no nosso dia a dia. Aliás, a questão de segurança pública vivemos, nós aqui no Espírito Santo, até de uma forma bastante próxima no ano passado, quando houve aquela greve dos familiares de policiais civis, a greve da própria polícia, né, que colocou os familiares para fazerem aquelas barricadas em frente aos quartéis, aos batalhões, impedindo a saída deles para irem para as ruas e cumprirem suas missões. Nós vivemos uma situação de guerra também, onde precisou haver
a sabedoria, a interferência direta das autoridades para que a situação fosse solucionada. E aí a importância, meu amigo e minha amiga, do projeto Visão Atalaia, de iniciativas como essa que nós estamos tendo aqui, de orar, de clamar, de suplicar a Deus, de meditar na palavra de Deus, fazendo diferente, agindo diferente, porque só com a força do braço eles não vão conseguir. É preciso que haja intervenção divina, sabedoria divina para encaminhar as ações, dirigir as autoridades na tomada de decisões que elas precisam ter. E isso é muito importante. Amém? Abra sua Bíblia, se você ainda não abriu, em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 1. Vamos meditar? Está assim escrito na palavra de Deus. Moisés disse ao povo, aliás, é Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Desculpe, me enganei. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14, mas era Moisés, aliás, Deus por meio de Moisés, falando ao povo as leis que eles deveriam seguir para terem comunhão com ele. Diz assim: depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, veja só como a palavra de Deus, por intermédio de Moisés, era profética. Tem muitas pessoas que não conhecem ou não reconhecem que essas leis de Moisés vêm de Deus. Mas como Moisés poderia prever isso que a Bíblia diz aqui, ó? Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. Então, por meio da lei, Moisés, se dirigindo ao povo, já estava prevendo, já estava profetizando, revelando que o povo, depois de morar algum tempo na terra prometida, iria pedir um rei para governá-los, assim como as nações vizinhas. Iriam deixar de atender diretamente a Deus, não iam querer Deus como seu rei direto, como seu governante, iam pedir um rei de carne e osso. Está aqui, na palavra de Deus. Deuteronômio 17, versículo 14. Prosseguindo, no versículo 15. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntar para si muita prata e ouro. Isso quer dizer o seguinte, inclusive é bom ter a compreensão mesmo da palavra, a compreensão do que está escrito aqui na lei, porque antigamente podia o homem ter muitas mulheres, era costume ter várias mulheres. Hoje não pode mais. Hoje o homem tem que ter uma mulher, a mulher tem que ter um homem, um marido. Então, que isso fique bem compreendido. Isso daqui, segundo os costumes daquela época. Mas aqui havia a advertência de Deus, por intermédio de Moisés, dizendo que ele não deveria ter muitas mulheres. Por quê? Porque, primeiro, pelo compromisso de ter que atender a todas elas. Segundo, porque entregar o coração, muito sentimento. Ele não ia dar conta dos compromissos que ele tinha com Deus, para reservar o tempo que ele precisava para dar assistência a Deus, às coisas de Deus, e assim receber dele a direção para governar o povo. Por isso, ele tinha que ficar na dependência de Deus, e para isso ele precisava, dia após dia, aprender de Deus e ter essa intimidade com Deus. Senão ele ia se tornar um homem puramente carnal. Diz mais na palavra de Deus: pois isso o levaria a abandonar a Deus. Diz aqui também, e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Ou seja, ele teria o suficiente, mas nada em excesso. Porque
ele também teria que cuidar, e aí a ganância também poderia tomar conta do seu coração. Você vê que as instruções lá no início para o primeiro rei é tudo que almejamos hoje. Não é que nós queiramos que os políticos, que os governantes, eles sejam pobres, paupérrimos, não tenham nem o suficiente, mas é que a ganância faz com que eles queiram mais e mais e mais, se corrompam, busquem poder a todo custo e acabam realmente por acumular riquezas desnecessárias, e aí que vem a perdição deles. Mas tudo isso estava previsto de forma antecipada. Estava sendo preventivamente advertido ao povo nas leis de Moisés, por intermédio do Espírito Santo. Versículo 18 do capítulo 17. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Então, esse rei que ia governar sobre o povo, ele tinha que ter uma cópia da lei. Era a ordenança de Deus. Para quê? Todos os dias ele meditasse, ele aprendesse, e ali ele tivesse o temor do Senhor e pudesse ter sabedoria, ter inteligência, capacidade, direção de Deus para governar, para tomar as decisões necessárias em todos os aspectos. Ficar na dependência de Deus. Ele tinha que fazer, portanto, essa obrigação diária, mas que era benefício para ele. Por isso mesmo que ele não poderia ter tantas outras atividades fora, porque senão ele não daria conta de atender ao que cabia a Deus. Veja só, se hoje os nossos governantes se voltassem para Deus para fazer isso, hein? Não digo nem ler a Constituição estadual, federal, a lei orgânica do município, no caso dos prefeitos, mas também a palavra de Deus. Se inspirarem na palavra de Deus, buscarem a direção de Deus todos os dias. É o que Deus queria. É o que Deus diz aqui, ó. Para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Aí as pessoas podem dizer, mas André, o que você está dizendo que não pode ter hoje um governante, um prefeito, um legislador, né? Senador, deputados, que não sigam a palavra de Deus, não? Claro. Claro que hoje tem isso, que não seguem. Mas eu estou falando que eles deveriam ter. Na verdade, deveriam voltar ao princípio. Muitos outros hoje não querem nem saber de Deus. Muitos não querem nem saber de Deus e a maioria desconhece que há isso, inclusive, na Bíblia. Se eles tivessem pelo menos um coração puro e buscassem obedecer até a lei dos homens, fariam bonito. Imagine se dessem crédito à palavra de Deus, mas nenhuma coisa nem outra. E é por isso que a gente vê essa situação calamitosa do jeito que está aí. Por isso que a situação vai de mal a pior. Por quê? Um afastamento completo de Deus. De Deus. Porque uma vez temendo a Deus, a pessoa vai fazer corretamente também as coisas que tem que fazer como ser humano. Mas longe de Deus, meu amigo e minha amiga, tenho certeza de que essa pessoa está sem direção, perdida, sem sabedoria. E aí, como se diz, mete os pés pelas mãos. Por isso que acontecem essas coisas que a gente está vendo aí. E o povo é quem sofre. Literalmente o povo é quem sofre as consequências. E para terminar, capítulo 17, versículo 20. Se fizer isso, olha a condição do Senhor. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim, reinará muitos anos e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Trazendo para os dias de hoje. Se houver um governante, um legislador, uma autoridade, alguém, e como disse até ontem, autoridade não é só a pessoa que tem um poder constituído, um cargo eletivo, não. Todos nós somos autoridades dentro de algo que vem até as nossas mãos para cumprir determinada tarefa, determinada função. Nós temos autoridade.
Então, se a gente agir diferente, agir conforme está aqui na palavra de Deus, aí, ó, não irá pensar que é maior, é mais do que os outros, ou seja, a pessoa nunca vai se ensoberbecer, não vai ter soberba, porque ela vai ter a humildade para reconhecer que a sabedoria dela vem de Deus, que ela está naquela situação devido ao poder de Deus, que Deus a colocou ali, e o temor de Deus fará com que ela trate bem, cuide bem do povo, exerça bem aquela função para a qual está sendo designada e se cumprirá o que está aqui na palavra de Deus. Cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos e os seus descendentes serão os reis de Israel por muito tempo. Ou seja, um político que pensa em reeleição, que pensa em ter o seu mandato aprovado ou o seu cargo aprovado, aquilo que ela faz aprovado, deveria ler Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 14 até o 20. Isso que nós meditamos aqui. Para aprender de Deus a sabedoria, para ter direção e para que ela fosse bem-sucedida, para que ela seja bem-sucedida nas missões para as quais ela for designada. Mas esse vídeo é aberto, é público. Esse propósito que estamos fazendo é público, está à disposição de todos. Tenho certeza que Deus vai fazer com que muitos dos políticos, muitas das autoridades se encaminhem para que tenham a direção de Deus durante esse nosso propósito de fé, para vencerem, para reinarem, para governarem corretamente, se voltando para o Criador, voltando para aquele que é o presidente dos presidentes, o governador dos governadores, o prefeito dos prefeitos, o legislador dos legisladores. É ele quem nos dá a autoridade, nos capacita para toda e qualquer obra. Amém? Vamos fazer agora a oração pelas autoridades. Eu gostaria que você, neste momento, pensasse nas autoridades aí no seu município e também nessas autoridades que nós listamos aqui, lá nos Estados Unidos, autoridades policiais, Congresso, presidente, leis que precisam ser mudadas, os governadores também, e inclusive as assembleias, né, os estados, porque lá cada estado também tem as suas leis. Em muitas situações lá há crimes, até como este, do rapaz que atirou com um fuzil AR-15, matando 17 pessoas, ferindo outras, leva até a pena de morte. Até a pena de morte. Também essa situação terrível que passa a Venezuela e a população tendo que fugir, se abrigar, pedir refúgio no Brasil. Pessoas deixando suas famílias, outras trazendo a família inteira, crianças. E aqui mesmo, morando nas praças, condições subhumanas, elas dizem que está bem melhor do que lá, porque lá elas já estavam desesperançadas e não tinham mais perspectiva nenhuma de vida. Algo lamentável. E com relação ao que acontece no Rio de Janeiro, a intervenção federal na segurança pública, bala perdida, arrastões, confrontos, polícia com os traficantes, e a polícia perdendo esse confronto, bala perdida atingindo mulheres grávidas, crianças, policiais perdendo a vida, um caos na segurança pública. E as autoridades se esforçando para dar ao povo pelo menos uma sensação de segurança, pelo menos reverter essa situação. Então basta criticar nesse momento, jogar pedras. Nós vamos agir diferente. Agir diferente é a gente ter consciência desse momento, por meio da visão que Deus nos dá do que está ocorrendo, e ter a certeza que é uma batalha espiritual, e que quando nós nos dirigimos ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá a condição necessária, a resposta, para que venhamos triunfar por meio da nossa oração, tendo-a respondida por Deus e absorvendo dele essa força, essa garra, essa determinação que vem
da palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui em mais esta noite, meu Pai. Nós estamos reunidos com muitas pessoas, muitas das quais não estão acompanhando ao vivo esta nossa oração, mas em breve acompanharão. Estarão sintonizadas também na página do Projeto Visão Atalaia no Facebook. Estarão conosco, meu Pai, porque elas pensam da mesma forma que nós. É preciso agir diferente. É preciso buscar a direção de Deus, a sabedoria de Deus para essas autoridades, meu Deus. Nós clamamos ao Senhor, mediante o que nós refletimos na Tua palavra, na Bíblia Sagrada, meu Pai, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, 17, dos versículos 14 ao 20. Meu Deus, venha dar sabedoria, direção, para que essas autoridades, meu Pai, elas possam tomar decisões certas, corretas, que não seja o homem, meu Pai, buscando a inteligência por si só, mas a sabedoria de Deus, montando estratégias, meu Deus, porque não aguentamos mais e não queremos mais mortes, matança, pessoas inocentes tendo suas vidas ceifadas, ou então vivendo como se estivessem encarceradas dentro da própria casa, não podendo sair para terem, meu Pai, resguardado seu direito de ir e vir. Isso não pode acontecer, meu Deus, mas uma vez acontecendo como está acontecendo, nós nos dirigimos a Ti. Porque o Senhor pode tocar, meu Pai, em cada um desses seres humanos que tem a responsabilidade de estar com uma autoridade constituída e fazer com que eles possam agir diferente, meu Deus. O Senhor nos dá autoridade neste momento de levantar as nossas mãos, amarrar o principado, potestade, os dominadores que agem, meu Pai, as forças do mal, no sentido de usarem pessoas para disseminarem matança. Então, amar esses espíritos malignos, essas forças malignas, o principado, meu Pai, que age no sentido de tomar a mente e o coração, meu Pai, de pessoas, de autoridades, e principalmente daqueles afastados de Deus, nos intentos do diabo. Nós estamos aqui confrontando essas forças malignas. Estamos aqui, mediante, meu Pai, a nossa fé, aguerridos e buscando de Ti a direção para fortalecer as autoridades que estão do lado do bem, estão do lado da sociedade, para que a população, para que o ser humano, para que as pessoas, as vidas, elas sejam salvas, meu Pai. Que pessoas, elas possam reconhecer também, meu Deus, que precisam ter uma aliança contigo, que não basta, meu Pai, também contar somente com as autoridades, mas que elas precisam contar com a proteção que vem do alto, com a tua proteção, e para que isso ocorra, tem que entregar, tem que se render ao Senhor, reconhecer que o Senhor é poderoso, que o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor é quem nos coloca no esconderijo do Altíssimo, debaixo de suas asas, e o Senhor é o único Deus que nos garante proteção, meu Deus, porque há protetores e protetoras feitos por mãos dos homens, mãos de pessoas humanas, que saem da mente de pessoas humanas, criadas, santificadas por meio, meu Pai, da religião. Meu Deus, se essas protetoras, esses protetores, padroeiros e padroeiras, realmente funcionassem nas suas missões, nós não teríamos isso acontecendo, meu Deus. Mas isso é religiosidade, isso é coisa da religião, não tem nada a ver com a fé em Deus, não tem nada a ver com a tua palavra, meu Deus. E quando colocamos a tua palavra em ordem, quando colocamos a tua palavra em prática, aí nós temos a revelação do que realmente acontece, meu Senhor. Porque o Senhor é o único, é o nosso protetor, é o nosso Salvador. Então, somente com o Senhor podemos contar, meu Deus. Então, venha em socorro do povo sofrido. Venha em socorro das pessoas que neste momento padecem, choram, gemem, pedindo, meu Deus, que as autoridades elas tenham clemência, elas possam ter, meu Pai, a direção para fazer algo que venha em favor delas, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, nosso clamor que fazemos, crendo no Deus vivo e crendo que o Senhor providenciará, meu Deus, a resposta
que todos nós almejamos e precisamos. Haja, meu Deus, dando sabedoria, dando entendimento, compreensão, encaminhando as decisões das autoridades para que seja feita a justiça social, para que haja paz social e para que a população de fato e de verdade venha a ser, meu Pai, beneficiada por meio das decisões das autoridades, em todas as escalas, municipal, estadual, federal, também até mesmo tratados e decisões de dirigentes internacionais. É isso que nós ligamos agora nesta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Você, meu amigo e minha amiga, tenha certeza de que o que nós estamos fazendo vai ter seu resultado. Orando, meditando na palavra de Deus, buscando em Deus a força, a direção para as nossas autoridades. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Projeto Visão Atalaia. Lembrando que nós temos também uma coluna no portal SBN, a coluna Visão Atalaia no portal sbn.com.br, tá bom? É só nos acompanhar. E esteja sempre acompanhando, participando desse propósito de fé, mensagem e oração pelas autoridades. Retornaremos neste sábado, sempre às 10 horas da noite. Deus abençoe a sua vida